Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda edição do Loucura Fora da Caixa, um projeto de psicologia em forma de podcast que veio tirar você da caixinha. O meu nome é Felipe Borges e junto comigo, como sempre, estão a Fernanda Domingues Olá. e a Natália Matos. Oi. No programa anterior, a gente comentou sobre a patologização da existência humana e a gente apresentou como hipótese final, repetindo tanto o Canguilhem quanto o Safatli, de que os desadaptados à norma sejam um motor para a construção de novas possibilidades de mundo e de sociedade. Se você perdeu esse raciocínio super bacana, eu recomendo que você pare esse episódio e volte ao primeiro e nos ouça em sequência. O episódio de hoje ele se trata de uma das possíveis consequências do processo de patologização, que é a medicalização. O que é esse processo de medicalização? Será que eu posso encontrar minha felicidade perdida num comprimido? Tudo isso e muito mais agora no Loucura Fora da Caixa. Eu quero começar a discussão do episódio de hoje falando sobre literatura mais uma vez. Agora sobre o Aldous Huxley e seu admirável Mundo Novo. Esse livro ele foi escrito em 1932 e ele retrata uma distopia, assim como 1984 do George Orwell, só que com uma diferença fundamental. Enquanto que em 1984 a sociedade era marcada pela restrição, em Admirável Mundo Novo a sociedade é marcada pelo excesso de individualismo e de competitividade, em que as relações humanas elas passaram como ter como princípio a desumanização. Esse cenário, como se pode imaginar, ele é produtor de sofrimento psíquico. E para lidar com esse sofrimento psíquico, os habitantes do Admirável Mundo Novo criaram um comprimido de meio grama responsável por eliminar todos os dissabores da vida cotidiana. Esse comprimido recebeu o nome de soma. A soma, ela teria todas as vantagens do cristianismo e do álcool, mas nenhum dos seus inconvenientes. Então ela proporcionaria uma fuga de si mesmo, fuga da realidade, mas ao voltar para a realidade você não teria as consequências negativas, como por exemplo dor de cabeça. Ele descreve no livro da seguinte forma: e se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro quaisquer coisa desagradável, bem, então há o soma, que permite a fuga da realidade. E sempre ao soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes e nos ajudar a suportar os dissabores. No passado, não era possível alcançar essas coisas senão com grande esforço. Hoje, tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Outro autor da literatura propõe um remédio universal para tratar os dissabores da vida foi Machado de Assis. Para não me repetir e voltar a falar de O Alienista, que a gente citou no primeiro episódio, a gente pode recorrer a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, o Brás Cubas ele propõe a criação do Emplasto Brás Cubas, um medicamento antihipocondríaco destinado a curar a melancolia da humanidade. Vou citar brevemente aqui, abre aspas. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antihipocondríaco destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Fecha aspas, né? Então a gente vê, embora escritas em momentos distintos, Memórias Póstumas em 1880 e Admirável Mundo Novo em 1932, essas obras ilustram a limitação da capacidade humana de lidar com os infortúnios da vida. O objetivo dos personagens nos livros do Machado e no livro do Huxley, que são retratados de forma irônica e cômica ao mesmo tempo, era o de eliminar os desprazeres da existência. Nessa época, na época que esses dois livros foram escritos, o campo da psiquiatria precisava ganhar bastante força, e no imaginário social se imaginava que era questão de tempo até que a medicina encontrasse uma solução para todos os nossos problemas na forma de um comprimido. E embora os tipos de sofrimento em sociedade eles tenham se modificado ao longo do tempo, uma pessoa que sofria lá no século XV sofria por outros motivos que uma pessoa de agora, do século XXI. Mas uma coisa não mudou. O ser humano ele sempre passou por um sentimento de mal-estar ao viver em sociedade. E quem vai descrever isso melhor e vai sintetizar essas ideias de uma forma mais adequada é o Freud. O próprio Freud no livro Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura. E nesse livro o Freud ele vai falar sobre esse sentimento de inadequação, justamente esse sentimento de sofrimento que o sujeito vive ao estar em sociedade, e as dificuldades que nós temos, nós enquanto seres humanos, de alcançar esse estado de felicidade. Então, assim como o Huxley e o Machado de Assis, o Freud se preocupava em relação ao sofrimento humano, ele se preocupava também com essa alternativa medicamentosa para solucionar esse sofrimento.
né? E no livro do Mal Estar na Civilização, o Freud ele se refere a esse medicamento para curar os nossos sofrimentos como afasta a tristeza, né? Ele chama literalmente assim de os afasta a tristeza. E a passagem desse livro, do Mal Estar na Civilização, que é útil para entender esse momento, é quando essa situação que a gente está citando agora é quando Freud vai falar sobre felicidade. Né? Então a gente vê, nesses dois livros que a gente citou, tanto o livro do Admirável Mundo Novo quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, existia esse sentimento de melancolia e buscava-se por meio da medicação uma forma de você alcançar a felicidade plena. E o Freud vai falar que isso é impossível. É impossível alcançar a felicidade de forma plena porque a nossa própria constituição, enquanto ser humano, nos limita. Então a felicidade seria apenas um estado passageiro. Um paralelo com a sociedade de hoje, então, o mundo caminhou muito mais em direção aos textos de Huxley e de Machado do que de Freud, já que as substâncias químicas passaram a ser constante na vida dos brasileiros, por exemplo. Segundo dados do Ministério da Saúde, publicados em 2019, o número de antidepressivos distribuídos pelo programa Farmácia Popular aumentou cerca de 60% entre os anos de 2012 e 2016. Um pouco mais assustador do que isso é um dado levantado pelo Conselho Federal de Psicologia, publicado num caderno especial sobre patologização e medicalização, em que eles mostram que a distribuição de metilfenidato, a famosa Ritalina, né, saltou 1.284% num período entre 2005 e 2011. Uau, um crescimento absurdo, né? Sim, gigantesco. Esse processo pelo qual problemas não médicos passam a ser definidos e tratados como problemas médicos, frequentemente, né, em termos de doença e transtorno, a gente dá o nome de medicalização. Assim, né, a medicalização ela vai resultar na prescrição de medicamentos para etapas da situação da vida cotidiana, em que características da vida humana, banais, passam a ser consideradas errôneas e necessitárias de tratamento. Então, qualquer atributo desagradável que a pessoa possa ter transforma-se numa doença mental passível de uma intervenção farmacológica. Entre as teorias que contribuem para a disseminação desse processo de medicalização está a chamada hipótese monoaminérgica. Essa teoria ela descreve a ideia de que transtornos como a depressão, a ansiedade ou a bipolaridade são causados por flutuações no nível de serotonina, noradrenalina e dopamina no cérebro. Então, e eu acho que é importante a gente ter em mente de que essa flutuação no nível dos neurotransmissores, elas não são a causa de um transtorno, mas são a sua consequência. Quem vai explicar bastante bem isso vai ser o psiquiatra e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli. Para ele, essa hipótese monoaminérgica ela foi muito útil no início da psiquiatria, porque ela apresentava para o público leigo, para as pessoas que não eram da área da psicologia e da psiquiatria, essa questão dos transtornos mentais. E essa explicação ela contribuiu para que esses pacientes, né, que não tinham conhecimento do seu transtorno, que aderissem de uma forma melhor ao tratamento. O problema é que hoje essa hipótese, vale salientar que não tem comprovação científica, ela continua a ser disseminada por grandes conglomerados farmacêuticos, né, que em busca de vendas, em busca de lucro, e coloca empecilhos na discussão interdisciplinar sobre a etiologia e evolução dos transtornos mentais. Esse cenário ele pode ser ilustrado na dificuldade de se encontrar dois medicamentos em farmácias brasileiras, o carbonato de lítio e a imipramina. Esses medicamentos, de eficácia comprovada no tratamento do transtorno bipolar e da depressão, eles apresentam uma taxa de lucro baixíssima para a indústria, que, em razão disso, opta em vender versões alternativas desses medicamentos. Mesmo que essas versões alternativas elas não apresentem a mesma eficácia, os mesmos resultados, ou mesmo apresentem mais efeitos adversos em comparação às soluções já conhecidas. Então você não vai encontrar o carbonato de lítio ou a imipramina na farmácia com facilidade, você vai encontrar uma versão alternativa que nem é tão boa assim. Isso que você acabou de falar, Felipe, é bastante discutido num livro chamado Medicalização em Psiquiatria. Nele, os autores fazem uma crítica à indústria farmacêutica e à pressão que ela exerce sobre a medicina, porque eles dizem que surgem medicamentos tão rápido quanto surgem as necessidades deles, levando a um excesso de tratamentos farmacológicos nas diversas áreas, mas sobretudo na psiquiatria. Aí eles falam que como a indústria farmacêutica tão produtiva e incisiva, né, e aliado a isso, uma formação médica reducionista, a medicina passou a ser apenas uma prescrição de remédio. E a gente tanto fala na faculdade de psicologia, eu acho que em outros cursos da área da saúde também, que o ser humano é biopsicossocial. E parece que só em certas leituras só considera essa parte bio, né, essa parte biológica,
ignorando todo o social, todo o psicológico que a gente tem também. Além disso, Fê, teria um outro possível fator para a cultura da medicalização, que pode ser feita a partir da leitura de O Capital, de Marx e Engels. Para os autores, o sistema capitalista é um forte fator adoecedor. A alta competitividade, por conta de disputa de cargos ou até mesmo focos de atuação, colocam as pessoas em situação de ameaça, né? E com isso, acaba sendo exigido do trabalhador, tanto de forma consciente como inconsciente, uma alta carga de produtividade. E nesse contexto, as substâncias químicas ou soluções medicamentosas surgem ansiando a criação de indivíduos mais produtores, mesmo que adoecidos ou esgotados mentalmente e fisicamente. Assim, a medicação, ela torna-se um elemento daquilo que Foucault denomina a sociedade do controle, tendo em vista uma estratégia de disciplinar os corpos visando maior rendimento. E trazendo mais para o cotidiano, o psicanalista Christian Dunker, ele cita o seguinte, que cada consumidor aprender a manejar sua própria alquimia, observando sintomas, aumentando ou diminuindo dosagens ao sabor dos dissabores da vida. Para ilustrar essa ideia, o Christian Dunker, ele complementa usando o exemplo de uma trajetória. Então, se você inicia o processo de medicalização como um empurrão para ser aceito numa escola ou numa universidade concorrida. Você vai lá e toma a Ritalina para você se concentrar mais nos estudos e passar no vestibular dessa escola ou dessa universidade. Na adolescência, no começo da vida adulta, o sildenafil, ou Viagra, se você preferir, para aumentar a performance sexual ou para prevenir uma improvável disfunção erétil. E também no ambiente universitário, que antidepressivos, o Christian Dunker fala, né? Antidepressivos contra quedas narcísicas. Até que a consequência disso é que a pessoa, o sujeito, ele entra num túnel de sofrimento, falta de sentido e ideação suicida. E Fê, eu acredito que esse exemplo pode ser facilmente traduzido em números. Os Estados Unidos, por exemplo, representam cerca de 50% do mercado de medicamentos no mundo, mesmo possuindo apenas 5% da população mundial. Voltando nesse assunto sobre o uso de Ritalina no contexto universitário, uma pesquisa realizada em 2011 por pesquisadores na Faculdade Federal da Bahia mostrou que 9% dos estudantes de graduação nessa instituição faziam uso frequente dessa droga, para possibilitar um aumento nos níveis de concentração e intensidade nos estudos. Ela é obtida de fácil acesso e, em grande parte, de forma ilegal. E em países, né, como o Reino Unido e Estados Unidos, é considerado um problema nacional e de saúde pública. É importante se atentar a esses efeitos adversos, esses efeitos colaterais causados pela Ritalina, que vão além da dependência química, né? Incluindo aí complicações cardiovasculares, como a taquicardia, a arritmia e a parada cardíaca, e até complicações psiquiátricas, como a própria abstinência. A professora da Unicamp, outra professora da Unicamp, a Maria Aparecida Moisés, ela vai dizer que a Ritalina, ela age no corpo, ela tem, o mecanismo dela no corpo é semelhante ao da cocaína. Então, ela aumenta a concentração de sinapses químicas no sistema nervoso e, consequentemente, aumenta o nível de prazer e satisfação a cada comprimido ingerido. O problema é que o resultado recorrente, né, o uso recorrente desse tipo de medicamento, é que os prazeres banais da vida, eles passam a não ser mais tão satisfatórios quanto os prazeres causados pela droga, fazendo com que a pessoa entre num círculo vicioso de dependência em relação ao medicamento. Na década de 90, em razão do avanço do conhecimento científico e neurociências, aliado também ao surgimento de novas alternativas medicamentosas para o tratamento de transtornos mentais, a revista Time, a famosíssima revista Time, lançou uma edição em que a manchete na capa perguntava se agora, por fim, o Freud estaria morto. Hoje, mais de 20 anos depois, a promessa de medicamentos milagrosos parece cada vez mais distante. E essa arrogância do discurso psiquiátrico precisa dar voz também à psicologia. Então, o Soma do Aldous Huxley e o Emplasto Brás Cubas do Machado de Assis, essas soluções já existem, mas nenhuma delas não cura nada sem mudanças importantes na cultura e um tratamento voltado também para a escuta da subjetividade. Para finalizar, eu acho importante nós falarmos que nossa crítica não é necessariamente ao uso do medicamento em si, mas sim na banalização do uso deles para situações do dia a dia que não são patologias, e também na falta de critérios para prescrição deles. Então, naquele exemplo que a gente deu anteriormente, por exemplo, do aumento da distribuição de Ritalina, foi feito em Campinas várias reuniões multidisciplinares para entender o porquê isso estava acontecendo. E aí se fizeram vários critérios e um protocolo que tinha que ser seguido à risca para se poder prescrever esse medicamento. E houve uma queda na distribuição dele na rede pública. Então, você vê que talvez eles não estivessem sendo prescritos da forma mais adequada.
E além disso, a gente tem que pensar que existem outras alternativas aos tratamentos medicamentosos que têm que ser levantadas em discussão. Por exemplo, naquele livro que nós já citamos anteriormente, Medicalização e Psiquiatria, eles falam justamente isso, que nós estamos focando demais nos medicamentos, enquanto existem outros tratamentos alternativos que têm tanta eficácia quanto, e às vezes até mais eficácia do que os medicamentos em si. Muito boa a sua colocação, Fê. Bom, a gente fica por aqui. Eu amei, foi muito boa a discussão de hoje. Também achei. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro esses livros, adoro esse tema, mas foi muito bom, foi muito legal conversar isso com vocês hoje. Isso aí, Fê. Mas o Loucura Fora da Caixa não vai parar por aqui, não. No próximo episódio, vamos comentar sobre as consequências destes dois processos. O de patologização e o de medicalização em escolas e no ambiente universitário. Então você, professor, aluno, estudante de psicologia, fiquem atentos ao nosso feed no Spotify ou também no nosso canal do YouTube. E no nosso Instagram, que é o @caixasdavida. É muito importante que vocês também sigam a nossa página lá no Instagram para nos dar um feedback a respeito dos programas. Pode ser dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, o que for. Fiquem à vontade para nos escrever. Nós queremos ouvir muito a opinião de vocês, assim como vocês nos ouvem. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar 2 recomendações. A primeira é uma entrevista que a Patrícia Salvaia fez comigo no canal do YouTube dela, chamado ABC da Alma. Lá eu comentei um pouco sobre esses processos de patologização e de medicalização, além de falar um pouquinho sobre esse projeto que se tornou um podcast, porque é um podcast afinal das contas, né? Se você quiser assistir, é só pesquisar ABC da Alma no YouTube ou acessar o link na descrição desse episódio ou no próprio Instagram, @caixasdavida. A outra recomendação que eu quero deixar é de outro projeto de psicologia dos nossos colegas de turma chamado Positividade Tóxica, @positividade tóxica no Instagram. No episódio de hoje, a gente comenta um pouco sobre esse fenômeno, essa exigência de ser feliz o tempo inteiro. Então, caso você queira continuar essa discussão, fica a sugestão desse outro trabalho. Bom, eu não tenho mais nenhuma recomendação por enquanto, a não ser os livros que a gente citou, eu adoro todos eles. E é importante dizer também que todas as fontes que a gente utilizou, todas as referências que a gente colocou, esses livros que a gente citou, estão também citadas logo abaixo na descrição desse episódio. Bom, então por hoje é só. A gente se vê semana que vem para mais um episódio do Loucura Fora da Caixa. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente. Tchau.